Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje vou fazer uma pequena reflexão sobretudo, a primeira leitura da liturgia de hoje e irei fazê-la aqui de dentro de casa mesmo, da nossa mesinha de comer, tá bom? A idade vai chegando, né? E a gente vai ficando meio velho. Mas vamos ler esta primeira leitura, tenha um pouquinho de paciência, mas é algo importantíssimo, porque trata-se de um fundamental na nossa fé, na nossa caminhada cristã, uma vez que há um grupo de pessoas que já postulam a não necessidade do batismo. Missionário, e um exemplo que não dá nem para ser usado neste particular. O ladrão da cruz não foi batizado. Ele foi batizado e foi batizado no batismo do sangue. Não que ele foi à cruz por causa de Cristo. É bom compreendermos isto. É tanto que o outro crucificado disse, ele mesmo vai dizer, nós estamos aqui pelos nossos crimes. Ele saiu em defesa de Jesus. O que ele disse ali na cruz é uma pregação extraordinária. Isso aqui dá um retiro e tanto para se pregar só assim, em cima disto. Ele questionou a argumentação do seu companheiro de cruz. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. O que é que ele vai dizer? Observem a ação de Deus na vida daquele homem. Ele tornou-se um poderosíssimo pregador, um defensor de Cristo, antes que se tornasse, digamos aqui, se é que podemos usar este termo, antes que se tornasse um cristão, um seguidor de Jesus Cristo. Não é à toa, lá vai uma repetição, né? Uma repetição. Quando a gente estuda teologia, sobretudo quando a gente entra na área da filosofia, se diz que Sócrates, ele foi um primeiro cristão, porque ele postulou as mensagens que Cristo, 300 anos depois dele, pregou, anunciou. Mensagens que tinham conexões diretas com os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, ele disse verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Eu estava fazendo acepção de pessoas. Eu achava que Deus não se revelaria aos pagãos. Eu achava que Deus não salvaria os pagãos. Mas ele está me mostrando que ele não faz acepção de pessoas. Em qualquer lugar, quem teme ao Senhor e faz a sua vontade, embora não esteja no nosso meio. A esse Deus ouve, a esse Deus atende. Então ali na cruz está um homem que ele foi batizado, repito-me, ele não foi à cruz por causa de Jesus Cristo. Ele mesmo vai dizer, nós estamos aqui, referindo-se a ele e o seu outro companheiro, pelos nossos crimes. Só que este homem, este da cruz do meio, nada fez para merecer o castigo que sobre nós se imputa. É neste horizonte, é nesta profissão de fé,
Assim como Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, este homem também fez uma profissão de fé excelente. Ele nada fez. Ele não é um criminoso como nós, não é um delinquente como nós, não é um fora da lei como nós. Ele é justo, ele é inocente, ele é puro, ele é santo. De alguma forma ele estava dizendo, ele é o Cristo, filho do Deus vivo. E esta comparação que estou fazendo baseia-se no fato do que ele vai dizer na sequência. Lembra-te de mim quando no teu reino estiveres. Pilatos não reconheceu o reino de Jesus Cristo. Pilatos não curvou-se ao reino de Jesus Cristo, mas aquele moribundo no patíbulo da cruz reconheceu. Aquilo que Pilatos não conseguiu. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu chamava os meus soldados, né? Lutariam por mim, mas o meu reino não é deste mundo. Aquilo que não entrou no intelecto de Pilatos, entrou naquele moribundo, na cruz. Ele compreendeu. Mesmo enxergando Jesus na loucura da cruz. Isso é tremendo, queridos. Mesmo enxergando Jesus na loucura da cruz, na tragicidade da cruz, ele reconheceu que Jesus era rei de um reino que não era deste mundo. Por isso ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É dentro deste horizonte que precisamos compreender esta liturgia, esta primeira leitura. O que aconteceu com aquele homem? Logo em seguida ele morreu. Quebraram, mas teve as suas pernas quebradas. O quebrar das pernas acelerava o processo de morte. Ele morreu cristão. Ele não subiu para lá como cristão. Mas a sua história terrena terminou vinculada com Cristo. De alguma forma, se isto não se constitui um exagero, uma apelação, ele morre como um mártir, defendendo Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Reconhecendo o amor de Deus, que Deus, embora ele não soubesse nada de teologia, embora ele não soubesse o que São João mais tarde escreveria, mas naquela hora ele reconheceu o amor de Deus. Ele reconheceu que Jesus Cristo, aquele que ao seu lado estava, era suficientemente capaz de lhe alcançar e de lhe favorecer aquilo que nesta terra ele não conseguiu. Quais os motivos, quais as razões que o levaram àquela cruz? A cometer os crimes que ele cometera. Porque ele era um delinquente. Porque ele tornou-se um fora da lei. Não vamos com isto justificar os erros. Filho, leva essa cadeira para lá, filho. Para de fazer barulho aqui. Vá para lá, meu filho, vai. Só que nós não nos importamos. Por exemplo, você olha para uma pessoa depressiva, com perdão do termo, é galinhagem, é frescura.
Ninguém se importa com a carga emocional que aquela pessoa vem carregando durante anos, os traumas. As derrapagens inesperadas, as curvas imprevisíveis da vida. Quantos de nós ficamos engessados diante de tantas situações traumáticas que roubam de nós a alegria, a paz, a estabilidade, a vontade de levantar da cama, a vontade de dar um passo a mais, a vontade de cavar mais um pouco. E muitas dessas pessoas têm o seu psicológico tão agredido que, para acabar com aquela dor, elas vão às últimas consequências. Como começou? Não dizem que é para a gente evitar o primeiro copo? O primeiro gole? Quem se importou com a vida daquele homem aqui na terra? Sua família? Quem eram os seus amigos? Qual a estrutura familiar na qual ele estava inserido? Uma coisa é certa. Pela consciência que ele tinha, aquele homem, diferente daquele outro, não se deixou levar pela amargura da pena que estava sofrendo. Ele tinha consciência. O que ele falou é extremamente profundo e digno de consideração. Quando ele cometeu o seu primeiro erro, alguém o considerou? Alguém o levou em consideração? Alguém deu-lhe uma nova chance? Alguém estendeu-lhe um perdão? Alguém deu-lhe um voto de confiança? Queridos, muitas e muitas vezes na nossa história não tem um Galvão Bueno dizendo vai que é tua, Tafarel. Não tem uma plateia nos aplaudindo, nos incentivando. É nós e a nossa dor. É nós e o nosso trauma. É nós e o nosso acertar ou errar, ganhar ou perder. De certa forma, é nós e nós. Então não estamos aqui justificando. Mas naquela hora, aquele homem viu a possibilidade de conseguir na sua morte o que durante toda a sua vida ele não conseguiu. Ele creu em um reino metafísico. Ele creu que a vida não terminava ali. Ele creu que para além do universo havia um outro amor. Havia uma nova dimensão. Ele creu nisto. Vamos voltar aqui rapidinho, vai ficar muito grande esse vídeo. Irmãos, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação.
Cristo não me enviou para pregar, para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Primeiro ponto. Aqui não trata-se de um valor comparativo entre o batismo e a pregação. O que é o Evangelho? O que é pregar o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. É Ele que é a boa nova. Se eu vou pregar um livro, nada mais eu estou pregando, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos ter esta consciência. Embora eu use o livro, eu leia um texto bíblico para iniciar a minha pregação, para dar um pontapé inicial na minha pregação, todavia preciso ter a nítida consciência de que o Evangelho não é o livro. O Evangelho não é aquilo que dele se escreveu. O Evangelho é Ele. É Ele próprio. É Cristo. Então vejamos isto. Não se trata de um valor comparativo. Porque o sacramento não rebaixa a palavra. Se por um lado a pregação, a palavra, é o próprio Cristo, pelo outro lado, o sacramento, o batismo, ele coloca-nos em comunhão com Cristo. O sacramento, ele não tem consistência, ele não tem valor de ser, se ele não me colocar, não me posicionar na vida de Cristo. Para que o batismo? Se não configurei-me com Cristo. Para que o batismo? Se não recebi o munus sacerdotal, profético e régio de Jesus Cristo. Para que o batismo? Se continuo uma velha criatura. Então tenhamos este horizonte. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação. Não estamos diante de um valor comparativo, porque o sacramento não anula a palavra não anula o sacramento. Depois leia Atos capítulo 8 e veja lá o episódio do diácono Filipe e o eunuco mordomo da rainha de Candace. Ele estava lendo. Filho, vá para lá, por favor, meu amor. Vá para lá, vá. Que eu não posso atender agora. Ele estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito o envia até ele, ao caminho de Gaza, que estava deserto, mas não tão deserto assim. Porque ali estava indo nada mais, nada menos que o eunuco mordomo da rainha de Candace. E com toda certeza, ele não estava sozinho. Ele era um alto funcionário.
Eu estava vindo num avião, viajando agora de São Paulo para Brasília, fizemos uma conexão indo ao Tocantins, e naquele avião ia o ministro Flávio Dino. Iam 2 seguranças sentados na frente dele e 2 atrás. Aqueles 2 armários, né? Aqueles 4 daqueles. Aquele homem não estava sozinho. Filipe chega perto dele, ele estava lendo o profeta Isaías. Entendes o que lê? Como entenderei eu? Se não tem quem me explique. Começou a explicar. E foi falando. A mensagem de Isaías, ele culminou em Jesus Cristo. Ele anuncia para ele a salvação em Jesus Cristo, que acontecia por meio da cruz e por meio do batismo. O homem disse: olha, ali tem água. O que importa que eu seja batizado? Filipe disse: se tu crê, não tem o que impede, o que impeça. E imediatamente ele o batizou. E aquele homem alegre seguiu o seu caminho, porque creu em Jesus e foi batizado. Aquele homem alegre seguiu o seu caminho e o Espírito arrebata Filipe. Então tenhamos cuidado com essa mentalidade, este texto bíblico, até porque precisamos ver outros textos para entendermos o que São Paulo de fato pensa e compreende sobre o batismo. O Senhor não me enviou para batizar, mas para pregar. E neste particular, Jesus Cristo, lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Lá em Mateus, ide, anunciai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em síntese, a pregação da Boa Nova que a Igreja Católica anuncia, ela não rejeita o batismo. O batismo é o primeiro sacramento da iniciação cristã. E qualquer mensagem, qualquer pregação, ainda que se diga cristã e salvífica, se ela rechaça, se ela ignora o sacramento do batismo em função da pregação, porque Cristo enviou Paulo não para batizar, mas para pregar, essa mensagem é anticrística, pelo menos no que se refere à Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esse negócio está muito grande, já estamos com 23 minutos, mas é importante dar uma palavrinha sobre a segunda parte. Aí São Paulo vai dizer, ainda nesse mesmo versículo 17, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não esvaziar, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Ou seja, a segunda parte, olhe só, um versículo pequeno. O quanto é profundo, o quanto tem para ser trabalhado, o quanto tem para ser explorado, o quanto tem para ser digerido, e o quanto precisa ser compreendido à luz do Sagrado Magistério, à luz de um ensinamento e de uma reflexão que tem uma tradição sólida.
eclesiológica. Ou seja, a segunda parte refere-se ao fundamento da pregação da Boa Nova. Ao fundamento da pregação do Evangelho, que é a cruz. Porque a mensagem da salvação, ela não é produto da eloquência e da habilidade do pregador, do orador. A sua força é extraída da cruz de Jesus Cristo. E aí, missionário, então, eu não tenho que estudar, eu não tenho que me preparar. Olha aqui os paradoxos, os paralelos. Jesus não me enviou para batizar, mas para pregar. Ei, então o batismo não tem valor. O que tem valor é a pregação. Pelo outro lado, se o fundamento da pregação é a cruz de Cristo e não precisa dos recursos da oratória, então para que estudar? Que besteirada é essa de um seminarista ter que fazer primeiro uma faculdade de filosofia e depois fazer 3 anos de filosofia e depois fazer 4, um básico de teologia, para ser ordenado diácono, para ser ordenado sacerdote? Observem, queridos, acabei de dizer, precisamos de uma orientação magisterial eclesiológica sólida. Porque se cambarmos para a direita ou para a esquerda, teremos problemas, como muitos problemas constatamos no dia a dia. Judeus e gregos, ao seu modo, eles defendiam a sabedoria. Quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, dentro da Bíblia, quando você vai estudar as Sagradas Escrituras, tem um conjunto de livros chamado de livros sapienciais. A sabedoria de Israel, meu Deus do céu, aquilo para eles, você lembra da rainha de Sabá? Quando ela chegou lá com Salomão, vendo aquela sabedoria, ela foi para lá encantada pela fama da sabedoria de Salomão. E quando lá chegou, ela deu um testemunho daquela sabedoria. Como os servos se vestiam, se comportavam, se colocavam, se posicionavam à mesa. Tudo que eles faziam tinha uma sabedoria extraordinária. E isso estava dentro da sapiência, do saber, da sabedoria de Israel. Fossem judeus, fossem gregos, ao seu modo, cada um defendia a sabedoria. Só que os judeus recebiam uma sabedoria, na concepção deles, herdada de Deus. Deus dava sabedoria aos anciãos e os escribas escreviam aquela sabedoria. Os judeus não. Nós não recebemos de nenhum ser extraterrestre. É o intelecto, é a razão. Se os judeus eram detentores de uma sabedoria que vinha dos céus, a sabedoria dos gregos era uma sabedoria que vinha do intelecto, da inteligência, do esforço humano, das investigações, das pesquisas humanas, intelectivas, para buscar o saber. A mensagem da cruz, queridos, ela não satisfazia nem a sabedoria judaica e nem a sabedoria grega.
o fundamento da pregação que São Paulo está elencando, ela não cabia dentro da sabedoria judaica e nem dentro da sabedoria grega. Para um judeu, aceitar um Messias, um Cristo crucificado, na contramão do Messias que eles esperavam, que era um Messias triunfador, regente, instaurador de um reino que superava todos os reinos da terra. Aquilo era escândalo. Aquilo era admissível. A sabedoria, a sapiência judaica não podia admitir a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Era escândalo. Pelo outro lado, olha lá aquele outro ladrão da cruz. Pelo outro lado, racionalmente falando, intelectivamente falando, um Deus. Primeiro, um ser que diz que é Deus, que vai para a cruz. Um Deus que tem todo o poder e vai para a cruz. Um Deus que não pode salvar a si mesmo, como vai salvar o outro? É razão pura, é intelecto. Mas é dentro deste horizonte que nem a sabedoria judaica e nem a sabedoria grega. Os gregos eram os amantes da sabedoria, da filosofia, amantes do conhecimento. É dentro deste horizonte que eles vão. Isso é uma loucura, isso é uma insanidade, é alguém fora de si. O pensamento racional. E por favor, aqui não estou estigmatizando em demérito a sabedoria grega e nem a judaica. Se não fosse esta investigação científica, intelectiva, nós não teríamos a tecnologia que hoje temos a nosso favor. Eu cheguei a extrair um dente sem anestesia. Muitos de vocês sabem o que é isso. Mas já tinha anestesia, é que estava tão infeccionado, e eu com dor de dente há muitos dias, que foi obrigado a fazer aquela extração do jeito que estava. Há uns 40, eu era criança, deveria ter uns 6 anos, 5, 6 anos. Já tinha anestesia, mas houve anos que não tinha anestesia. Houve anos que o braço era amputado, era cerrado na marra. 4, 5 homens seguravam, 4, 5 soldados seguravam seu companheiro para que alguém fizesse aquela amputação. Porque de fato não tinha anestésico. Isso aqui é fruto da ciência. Sabe por que a mortalidade infantil diminuiu e diminuiu assustadoramente? Hoje se faz transplante. Hoje nós temos órgãos sintéticos. É graças à ciência, é graças a esta palavra, a esta loucura dos gregos, a esta razão. Se ele não salvou a si, como vai salvar os outros? É o pensamento humano evoluindo, respondendo tecnicamente questões que estão diante de nós. Mas não se pode, em nenhum momento,
rebaixar em nenhuma medida o valor da ciência, do conhecimento científico. Porque ele é extremamente necessário para o bem comum e a humanidade, inclusive também para a destruição. Também para a destruição. O homem não apenas conseguiu ir à Lua, com o seu conhecimento, ele também jogou uma bomba lá em Hiroshima e produziu o que produziu. E, aliás, esse grande conhecimento humano tem a capacidade de destruir esse nosso planeta Terra, a vida na Terra, dentro de instantes. Com o arsenal científico que nós temos, mas não vamos olhar a ciência a partir desta ótica pessimista e destrutiva. O certo é que o fundamento da pregação salvífica do Evangelho é a cruz de Cristo, que é incompreensível tanto para judeus como para gregos. Porque o amor humano, seja o amor dentro da ótica judaica, dentro da ótica grega, e qualquer cultura ou civilização que possa existir, ele sempre se dá dentro do vínculo de parentesco, ou ele se dá dentro do vínculo das virtudes. A quem eu preciso amar? Ele é meu filho, é meu pai, meu marido, meu esposo, meu amigo. É uma boa pessoa. É uma pessoa digna da minha consideração, do meu afeto, do meu amor. Aquela pessoa é uma pessoa virtuosa. Já o amor de Cristo na cruz, ele também ama todos esses virtuosos. Ele ama também a sua mamãe, os seus irmãos, seu papai, todos. Porém, ele dá um passo a mais. É aqui que está a loucura e o escândalo da cruz. É porque ele ama quem não merece ser amado. É porque ele salva aquele que está condenado a morrer imediatamente por causa dos seus pecados, dos seus crimes. Ele ama aqueles que todos dizem não merece a mínima atenção, a mínima consideração, não necessita o mínimo, não merece o mínimo de amor. Jesus ama. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, a pregação cristã, ela precisa estar fundamentada não nos alicerces da oratória, da eloquência humana, do convencimento que vem do saber humano. Mas ela precisa convencer a partir do amor. Na cruz, Jesus está consolidando a sua mensagem salvífica, que não é uma mensagem de palavras, mas é uma mensagem de fato. É a mensagem da ação. É a mensagem que está conjugada, que está entrelaçada com a palavra e com a ação. É um desafio para todos nós vivermos a pregação da cruz de Cristo com nós mesmos, em nossa casa. Ninguém conhece mais os nossos parentes, os que convivem conosco, do que nós mesmos. Ninguém conhece mais os nossos companheiros de trabalho que nós que com eles trabalhamos. Muitos uma jornada excessiva de trabalho. Quantas pessoas que ficam mais tempo no trabalho do que em casa com a família? E não é fácil vivermos a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, com esse familiar, com esse parente, com esse companheiro de trabalho, com muitas pessoas com as quais temos convivência próxima. Convivência próxima, agora eu peguei pesado, tá certo? Não é fácil, mas o Evangelho de Jesus Cristo
precisa ser vivido nesta ótica, nesta dimensão. Se não for, tudo é poesia. Que desça sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.